A glória de Deus procede da sua natureza santa e das excelentes coisas que Ele faz. Todavia, só podemos ver a sua glória apenas através de Jesus Cristo, quando olhamos para Ele. Cristo é o resplendor da glória do Pai e a imagem do Deus invisível. Ele nos mostra a gloriosa natureza de Deus e revela a sua vontade para nós. Sem Cristo, nunca veríamos a Deus por nenhum momento, quer aqui ou na eternidade. Ele e o Pai são um. Quando Cristo tornou-se homem, Ele revelou a glória do seu Pai. Somente Ele torna conhecida a anjos e a seres humanos a glória do Deus invisível. Esta revelação é a rocha na qual a igreja está construída, o fundamento firme de todas as nossas esperanças de salvação e de vida eterna. Aqueles que não podem ver esta glória de Cristo pela fé não conhecem Deus. São como os judeus e gentios incrédulos de antigamente, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Desde que começou a pregação do Evangelho, o grande objetivo do maligno tem sido o de cegar os olhos das pessoas para que não possam ver o quê? A glória de Cristo. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, diz Paulo, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esta cegueira ou escuridão espiritual é curada naqueles que creem pelo grande poder de Deus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Uma grande parte da miséria e castigo da humanidade, por causa da queda de Adão ao pecar, é a densa escuridão e a ignorância que cobriu a mente humana desde então. Os homens e mulheres têm se vangloriado que são sábios, mas a sua sabedoria não os trouxe até Deus. Nem mesmo a argumentação dos filósofos sobre aquelas coisas que são invisíveis e que ultrapassam a compreensão humana livra as pessoas da idolatria e da prática de todos os tipos de pecados. Satanás é o príncipe das trevas e ele estabeleceu o seu reino tenebroso nas mentes humanas, mantendo-as em ignorância de Deus. Toda a maldade e confusão entre os seres humanos vem dessas trevas e dessa ignorância. Deus podia ter deixado que perecêssemos na cegueira e ignorância dos nossos ancestrais. Todavia, Ele nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. A glória e privilégios especiais de Israel foram a palavra de Deus. Ele mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, não os conhecem. E Deus ainda falou-lhes através da negra escuridão, porque eles não podiam compreender a glória que posteriormente seria conhecida em Cristo. Quando Cristo veio, foi possível ver que Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Quando o Filho de Deus apareceu na semelhança de homem, Deus mostrou que a natureza divina era uma natureza gloriosa, de três pessoas em uma, a Trindade. A luz deste conhecimento brilhou na escuridão do mundo, a fim de que ninguém pudesse continuar ignorante de Deus, exceto aqueles que não podiam ver. A glória de Cristo é que ela revela esta verdade sobre a natureza invisível de Deus. Quando nós, a princípio, cremos, vemos Deus o Pai em Cristo. Não necessitamos do pedido de Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, porque vendo Cristo pela fé, temos também visto o Pai. Davi ansiava por essa visão. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. No tabernáculo havia apenas uma representação muito obscura da glória de Deus. Portanto, nós devemos valorizar a visão que podemos ter dessa glória, apesar de ainda como em um espelho. Moisés havia visto muitas obras maravilhosas de Deus, mas ele sabia que a real satisfação da alma estava em ver a glória de Deus. Então ele ora: rogo-te que me mostres a tua glória. É apenas em Cristo que podemos ter uma clara e distinta visão da glória de Deus e da sua superioridade. Sabedoria infinita é parte da natureza divina e fonte de todas as obras gloriosas de Deus. Mas onde se achará a sabedoria?
E onde está o lugar da inteligência? Podemos ver a sabedoria pelos seus efeitos, cujo maior deles é a salvação da igreja. O apóstolo Paulo foi chamado a demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus. A sabedoria divina que vemos ao nosso redor no mundo criado, mesmo sendo grande como é, ainda é pequena se for comparada com a sabedoria de Deus tornada conhecida a nós através de Jesus Cristo. Mas apenas os crentes veem a sabedoria de Deus em Cristo. Ela não é vista pelos incrédulos. Se formos bastante sábios para ver essa sabedoria claramente, teremos um gozo inefável e glorioso. Devemos também considerar o amor de Deus como parte da natureza divina, porque Deus é amor. As melhores ideias dos homens são imperfeitas e afetadas pelo pecado. Pensam que Deus é indolente ou alguém que é simplesmente como eles mesmos, como é mostrado no Salmo 50, 21. Aqueles que não conhecem a Cristo não imaginam que, apesar de Deus ser amor, a sua ira se manifesta do céu sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Como então podemos conhecer o amor de Deus e ver a sua glória nele? O apóstolo nos diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Esta é a única evidência dada a nós de que, se Deus não tivesse vindo para nos mostrar a verdadeira natureza e atividade do amor divino, nós não veríamos. Aqui nós vemos como Cristo é belo, glorioso e desejável, porque Ele é quem mostra que Deus é amor. Ver essa glória é a única maneira possível para obtermos santidade, conforto e preparação para a glória eterna. Considere então o que Deus tornou conhecido sobre si mesmo por meio do seu Filho, especialmente a sua sabedoria, amor, bondade, graça, perdão. A vida de nossas almas depende dessas coisas. Como o Senhor Jesus é o único caminho para essas bênçãos, então ele deve ser sumamente glorioso aos olhos de cada crente. Há aqueles que olham para Cristo como um grande professor, mas não como a única expressão do Deus invisível. Mas se vocês têm um desejo por coisas celestiais, eu lhes pergunto: por que amam e confiam em Cristo? Podem dar uma razão para a esperança que existe em vocês? A razão seria porque vocês veem a glória de Deus manifestada através de Cristo e as bênçãos da salvação que de outra forma estariam escondidas eternamente de vocês? Há uma promessa para os dias do Novo Testamento, que os teus olhos verão o Rei na sua formosura e verão a terra que está longe. O que é esta beleza de Cristo? Ela significa que Deus está nele e que ele é o único representante da glória de Deus a nós. Quem pode descrever a glória deste privilégio que nós, nascidos nas trevas e destinados a ser jogados na mais profunda treva, pudéssemos ser trazidos até essa maravilhosa luz? Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. A incredulidade cega os olhos do entendimento das pessoas. Mesmo entre aqueles que dizem ter um conhecimento de Cristo, há apenas alguns que realmente entendem a sua glória e que são transformados em sua semelhança. Ninguém jamais se tornará semelhante a Cristo simplesmente por imitar as suas ações. Somente uma experiência da glória de Cristo é capaz de tornar um crente semelhante a Cristo. A triste verdade é que os melhores de nós não desejam gastar o seu tempo pensando seriamente nesse assunto. Pensamentos a respeito da glória de Cristo são muito elevados e muito difíceis para nós. Não conseguimos nos deleitar por muito tempo neles sem que fiquemos tristes e nos desviemos deles. Não somos espirituais e os nossos pensamentos e desejos estão misturados com outras coisas. Se apenas nos despertássemos para crer nas coisas que os anjos desejam prescrutar, a nossa força e entendimentos espirituais estariam crescendo diariamente. Então demonstraríamos mais da glória de Cristo pela nossa maneira de viver, e até a morte seria bem-vinda para nós.